Método Kanban. Você já ouviu falar? Em 1603, quando cessou os conflitos militares no Japão, o país entrou em uma estabilidade econômica, então as ruas começaram a lotar de pessoas e os lojistas sempre criavam estratégias para atrair cada vez mais pessoas para suas lojas. E uma das utilizações dessas estratégias foi a utilização do método Kanban. O termo Kanban vem de duas palavras, kan, que significa placa, e ban, que significa quadro. Então, basicamente, eles utilizavam esses quadros em frente às suas lojas para representar o que realmente eles vendiam. Por exemplo, em uma peixaria, teria um peixe desenhado, para que a pessoa saiba, olhasse para aquilo e falasse, ó, aqui é uma peixaria. Ou em lojas de roupas, por exemplo, teria umas vestimentas, ou alguém utilizando essas vestimentas. Então representava muito bem o que as pessoas veriam naquele local. E aí elas saberiam que realmente se elas querem entrar ou não. Então aquilo atraía muito mais pessoas, né? E era uma loucura naquele momento ali, cheio de pessoas no meio da rua. E esse método até prevalece nos dias de hoje, quando você vê ali aqueles filmes que retratam a cidade do Japão e você vê umas placas de neon. São ainda as aplicações do método Kanban sendo utilizadas nos dias de hoje, seja em escrita, em uma figura, uma logo, o que for. Mas foi na década de 40 que o método Kanban tomou forma, e foi justamente na empresa Toyota. Isso mesmo, a empresa do ramo automobilístico que você conhece até hoje. Mas naquela época, a Toyota estava passando por diversos estragos econômicos, até porque tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, o que fez com que ela reacendesse a economia e corresse atrás de conseguir disputar pau a pau ali com as indústrias americanas, que estavam a todo vapor. Aquela produção estava insana. E foi um jovem engenheiro chamado Taiichi Ohno que trouxe uma inovação para a Toyota, que foram técnicas de produtividade, fazendo com que a empresa parasse de produzir aos montes sem necessidade e focasse mais na necessidade do cliente, que realmente o cliente queria adquirir com aqueles carros, a experiência que ele queria ter. E é por isso, pelos feitos desse engenheiro, que a Toyota é o que é hoje, é uma grande empresa produtora do ramo automobilístico que tem muito nome no mercado, graças a esse engenheiro que depois se tornou até o vice-presidente da Toyota. Esse engenheiro acreditava muito numa linha de pensamento em que ele trouxe para a Toyota, que era produzir apenas o necessário, quando necessário e na quantidade necessária, sem excessos e sem fazer aquela produção massiva que estava acontecendo antes, havendo muito desperdícios. E a primeira atitude quando esse engenheiro entrou na Toyota foi identificar gargalos na empresa, ou seja, pontos em que a empresa produzia, mas não tinha um retorno para aquilo. Quando eu falo de retorno, é tanto um retorno financeiro quanto um retorno de produtividade. Então ele mapeou todos esses gargalos, todos esses erros que tinham ali, que as pessoas quase não percebiam, dos próprios trabalhadores, encarregados, e fez com que eles alterassem isso em busca da produtividade e, além disso, aplicou o método Kanban. Galera, mostrando aqui na prática aqui mesmo, tem o famoso aplicativo e site chamado Trello. Esse Trello vai fazer com que você consiga se organizar muito melhor nas suas tarefas e consiga ter uma autonomia, um controle muito maior do que você precisa fazer no seu dia. E o que eu vou te ensinar aqui agora é aplicar o método Kanban na prática, muito simples, super fácil. Esse Trello você pode acessar ele como um site no Google ou até mesmo baixar o aplicativo no celular. Quando você altera no computador, ele já altera sozinho no celular e vice-versa, então não precisa salvar nada, você já alterando já salva automaticamente. Isso é muito bom. Além disso, se você tiver uma equipe, você pode adicionar os e-mails das pessoas dessa equipe para que todas tenham acesso e visualizem o processo e até contribuam, fazendo a parte delas aqui, colocando, eu estou fazendo isso, vou fazer isso ainda. Então, para todo mundo ter o controle de tudo e saber que fase do projeto que vocês estão, o que falta fazer, onde que pode ser os possíveis gargalos e vocês identificarem esses gargalos, assim como o engenheiro fez na Toyota. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na tela, certinho, como fazer isso passo a passo, beleza? Primeiro, eu criei um quadro chamado método Kanban. Adicionar uma lista. Aqui eu vou chamar de backlog. O que é esse backlog? São todas as tarefas que você precisa fazer na sua semana, por exemplo, mas que você ainda não começou. É só você listar todas as tarefas que você precisa fazer para você realocar elas nas próximas listas que eu vou criar aqui com você. Aí você vem aqui em adicionar a lista e cria outra lista, agora a fazer. Cria outra lista, fazendo, e cria outra lista, concluído. Beleza, chega de lista, agora tá bom. Backlog, vamos supor que eu vou ter que gravar um raiz
gravar stories, produzir um conteúdo para o IGTV, gravar aulas do meu curso. Enfim, tá bom. Eu não sei se você lembra, mas anteriormente eu havia falado com você sobre os post-its, que você poderia utilizá-los aplicados a um método, até poderia unir com o método da matriz de Eisenhower. E é exatamente isso aqui, só que esse aqui é a forma de fazer esses post-its digitalmente. Se você quiser fazer isso aqui num quadro, num papel, numa cartolina, fique à vontade, é a mesma coisa. No lugar desses quadrinhos aqui, que eu coloquei, gravar raiz, gravar stories, você coloca os post-its e vai passando eles das listas para as listas. Entre essas 4 listas, você tem o controle e a maior autonomia do que você precisa fazer. E aqui no Trello, o bom do Trello é que ele tem diversas funcionalidades. Por exemplo, vamos aqui em gravar um raiz. Vamos clicar nesse lapisinho aqui, editar, e vamos abrir o cartão. Abrindo o cartão, a gente tem diversas coisas. A gente pode adicionar uma descrição. Por exemplo, raiz tem que ser sobre criatividade e produtividade. Supondo, salvei. Essa é a descrição. Então, por exemplo, alguém que vai editar, para mim, já fica ciente de que o raiz vai ser sobre isso aqui, para ela já ficar preparada, supondo. Aí, você pode clicar aqui em checklist e criar mini tarefas. Por exemplo, tarefas para a conclusão do raiz. Aí você clica, pesquisa, dá Enter. E confecção de roteiro. Depois, adicionar mais um item. Gravação. Na verdade, treino. Gravação. Edição. Revisão. Postagens. E aqui, você pode ir dando checklists nesses quadradinhos que as pessoas vão ter acesso a quantos por cento estão concluídos. E aqui aparece 3 de 7, 4 de 7, quanto que for a tarefa. E aí, você pode ir sempre controlando aqui. Você e qualquer pessoa que tiver acesso ao seu Trello. Além disso, aqui você pode aplicar as famosas etiquetas, que são nada mais, nada menos do que formas de você sinalizar uma tarefa. E eu gosto de utilizar essas etiquetas para inserir a matriz de Eisenhower. Por exemplo, clicando aqui em etiquetas, a gente vem aqui. Vamos supor que essas 4 cores aqui primeiras são os quadrantes, né? A gente clica nesse lapisinho. Vermelho vai ser o quê? Urgente e importante. Salvei. Laranja vai ser importante e não urgente. Salvei. Amarelo vai ser não importante e urgente. E o verde, não importante e não urgente. Esse aqui eu nem adiciono porque geralmente são coisas que a gente nem precisa adicionar, não é considerado uma tarefa. Geralmente é forma de procrastinar. Então, se você quiser, não precisa desse verde. Aí, por exemplo, gravar um raiz é urgente e importante. Então, eu clico na etiqueta e é vermelha. E já sei que, fechando aqui, já sei que se tiver um vermelhinho, eu vou saber que, pô, esse aqui é urgente e é importante, então eu preciso fazer logo. O que eu preciso fazer? Ok. Aí minha equipe de edição. Ah, tá pronto para editar, já gravou. Falta receber. Aqui eu até poderia acrescentar mais um, que é adicionar um item. Por exemplo, enviar para minha equipe de edição. Adicionar. Aí a gente pode até levar mais para cima. Você pode ter esse dinamismo. Esqueceu de alguma coisa, pode arrastar e colocar no meio. Não tem problema. Aí aqui enviei, a equipe de edição recebeu, aí a partir daqui o preenchimento é por conta dela, entendeu? Algo desse tipo assim. E aí, urgente e importante. Aí, por exemplo, gravar stories. Ah, gravar stories não é agora que eu precisar, então é importante, mas não é urgente. Então já deixo ali catalogado, né? Isso aqui certinho já marcado. Outra coisa que vocês podem fazer bastante, colocar datas limites, por exemplo, eu tenho que gravar stories, planejar conteúdo de stories até sexta, dia 27. Então, vou colocar até a hora, tem que gravar produzir até meio-dia, então salvar. Aí lá, fica até dia 27 de agosto. Se você concluir, você marca aqui no check, senão você não marca.
E aí assim vai. E aí, eu quero gravar um raiz. Já tá no backlog, eu quero colocar no a fazer, porque eu já vou fazer isso. Supondo que eu não preenchi nenhum desses tópicos aqui. Supondo que tá zerado. Mas eu vou começar a preencher, é só fazer isso que eu fiz, ó. Clica, segura e arrasta pra cá. Grava raiz. Aí eu fiz pesquisa, confecção de roteiro, então já tô fazendo. Então tem que passar pra coluna de fazendo. Quando eu concluir tudo, as 8 tarefas, no caso, que tem aqui pra mim, vamos supor aqui, concluir tudo. Vai ficar verdinho, aí eu vou lá e concluído. E sempre fazendo esse dinamismo. Posso fazer com qualquer um, sempre utilizando esse método Kanban, que é muito eficiente, você te dá uma maior autonomia e controle de tudo. E como eu falei, você pode baixar no seu celular, loga com o e-mail que você criou o Trello, e pronto, já está lá o seu método Kanban criado, só você para adicionando as coisas. E lá da mesma forma, você clica no cartãozinho, arrasta ele para o lado que você quiser. Eu utilizo diversas formas desse Trello, mas uma das utilizações é esse método Kanban, aplicado na prática. E agora, exatamente agora, eu vou te passar, vou até fechar aqui a tela do computador. Agora eu vou te dar uma dica super importante para você que quer se lançar, que quer planejar o seu lançamento de forma assertiva e evitar possíveis imprevistos futuramente. Você precisa se planejar do futuro para o presente, ou seja, do dia da abertura do seu carrinho, do seu webinar, do seu CPL, até os dias de hoje, porque assim você vai saber o que você precisa fazer amanhã para ter o resultado que você tem que ter lá no futuro. Por exemplo, gravei meu CPL, dia tal, vou gravar meu CPL, então, sei lá, 21 dias antes, aí vai de qualquer um, 21 dias antes, 15 dias antes, eu vou ter que fazer anúncio, 30 dias antes. Então, antes desses 30 dias, 21 dias, 15 dias, tem que já ter com o anúncio gravado e editado. Então, eu preciso fazer tantos dias antes, fazer roteiro para esses anúncios. Aí já vai vindo para trás, até chegar nos dias de hoje. E você vai ver que você já tem que começar a produzir conteúdo. Você vai ter tarefas para produzir já hoje, para você conseguir chegar naquele dia do lançamento sem ter nenhum tipo de imprevistos. É lógico que vai ter, mas as chances de minimizar são grandes. É importante também que você faça um planejamento semanal para que você tenha um controle maior do que vai acontecer na sua semana e nunca e jamais deixe de fazer o seu planejamento na noite anterior. Beleza, o seu planejamento semanal já está feito? Já, isso adianta muito. Então, o seu planejamento na noite anterior vai ser bem curto. É só para você revisar o que ainda falta ser feito, se você concluiu o seu dia certinho, se faltou alguma coisa você quer realocar para amanhã, ou se surgiu um imprevisto para amanhã e como você pode realocar ele na sua agenda. Até porque sua agenda semanal já está feita. Então é o avanço. Agora, se você deixar de fazer sua agenda semanal e ficar só fazendo toda a noite anterior ali, planejando, você vai demandar muito mais tempo. É o que eu te falei. Você tem que priorizar as formas de organização que vão te demandar menos tempo, para que você deixe mais tempo para a execução.